Bom dia, graça e paz, amigos, amigas. Bom estar aqui com vocês mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor. Quem tiver seu aplicativo, sua Bíblia, pode abrir comigo em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede de igual modo. Uma passagem super conhecida, mas que sempre merece uma atenção, porque Jesus, ele responde à pergunta de um doutor da lei, do intérprete da lei, com uma parábola. Existem questões que não podem ser respondidas com sim e não, ou com uma afirmativa curta. Às vezes, nós precisamos deslocar o foco de atenção daquele que nos interpela para questões que, se nós respondêssemos de uma maneira muito simplória, as pessoas não entenderiam. Então, Jesus ele colocou uma parábola porque ele já percebeu que na raiz da pergunta existe um problema a ser tratado com aquele intérprete. Porque ele pergunta: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus, rabino e confiante de que aquele homem, sendo o intérprete da lei, deveria saber isso como mínimo, pergunta: o que você sabe sobre a lei? Como você interpreta, já que você é intérprete? E aí ele fala que a síntese da lei e da palavra de Deus é amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E um mandamento semelhante a esse seria amar o próximo como a si mesmo. E aí Jesus falou: você respondeu a pergunta. É como se Jesus perguntasse: por que ainda a dúvida? Se você, como intérprete, sabe qual é a suma da lei, a síntese de todos os mandamentos. Mas aí ele, para tentar justificar a sua pergunta, porque na posição de intérprete, uma pergunta boba poderia macular o seu cartaz de bom doutor da lei. E aí ele pergunta: mas a minha dúvida é o seguinte, quem seria então esse próximo para que eu o ame? Qual o próximo que eu devo amar então, Jesus? Existe essa dúvida, por favor me ajude a esclarecê-la. E Jesus percebeu que na base dessa dúvida, ou da suposta dúvida, havia a ideia no intérprete de que amar é fazer uma atividade seletiva. Quem é o meu próximo? Então ele está dizendo implicitamente que algumas pessoas merecem ser alvo do amor, outras não. Reproduzindo ainda aquele pensamento do Antigo Testamento que estava sendo superado em Jesus Cristo, do amor indiscriminado a todos e todas as pessoas. E aí Jesus disse: eu vou dizer para você quem é o próximo. E ele conta essa parábola que nós conhecemos tanto.
Então a parábola do bom samaritano, ela vai identificar quem é o próximo, quem é a pessoa que age corretamente. E não à toa Jesus Cristo estabelece como modelo um samaritano, porque é um tratamento feito com o intérprete da lei. Vocês devem saber que os samaritanos tinham uma rixa muito antiga, em épocas recuadas da história de Israel, quando os israelitas voltaram do cativeiro babilônico, né, e já sob o reinado de Ciro, né, que autorizou o regresso dos israelitas, eles foram reconstruir o templo de Jerusalém, e os judeus que ficaram lá, que eram samaritanos, eles se opuseram, não é, à construção do templo. Porque antes disso o reino de Israel foi dividido, como alguns aqui devem saber. Depois da morte de Salomão, houve uma cisão do reino do norte e reino do sul. Reino do sul tendo a capital Jerusalém, e o reino do norte que se tornou uma região com influência pagã, principalmente da perspectiva do reino do sul. Então foi um lugar aculturado, né, com influências estrangeiras, mas que eles mantinham sim a Torá, né, e o Pentateuco, a lei de Moisés, como referência de correção moral e de palavra de Deus. Então eles reconheciam Deus, mas eles também não adoravam no templo. Vocês devem conhecer a passagem da mulher samaritana, que uma das perguntas que ela faz é: vocês, judeus, vocês do reino do sul, dizem que Jerusalém que é o lugar legítimo da adoração. Mas nós oramos aqui neste monte também, porque os nossos pais são os pais de vocês. O nosso pai Jacó adorava nesse monte, é o que ela diz. Então são povos com a mesma ascendência, Abraão, Isaque e Jacó, herdeiros das promessas, mas esse povo do norte foi um povo influenciado pelo paganismo, por casamentos mistos. Então isso trouxe, não é, uma rivalidade histórica, e que foi acentuado ainda mais com essa não colaboração dos samaritanos na construção do templo depois do retorno do exílio. Então Jesus ele coloca um povo que é inimigo, um povo que é tido como impuro, como exemplo na parábola, com uma grande ironia e um exemplo para nós. Então Jesus desloca a atenção daquele homem, no sentido de que apenas aqueles que têm a crença correta, apenas aqueles que têm a ortodoxia, as doutrinas corretas, é que são capazes de ter atos, não é, em harmonia com a vontade de Deus. E Jesus desfaz isso. E é muito importante nós notarmos esse aspecto, porque existem duas palavrinhas que a gente precisa aprender, que são interessantes. Existe a ortodoxia e a ortopraxia. Ortodoxia, orto, né, vem do sentido de correto, né, ortografia, grafia correta, né, ortodontia, né, alinhar a arcada dentária, orto. Então, ortodoxia, né, a doutrina correta, a crença correta, o sistema, né, de valores corretos. Então, eles tinham o sistema de valores e da palavra de Deus correta, a ortodoxia, mas não tinham a ortopraxia, ou seja, as atitudes, a prática correta. E ele vai dizer o seguinte: muitas vezes alguém a quem nós não consideramos, né, pelo fato de não crer como nós cremos, por não fazer parte do nosso grupinho, né, e nós temos esse sentimento muitas vezes sectário, de exclusão de outros que pensam de uma maneira diferente, essas pessoas podem ter atitudes que podem servir inclusive de exemplo para vocês. Então esse é a grande ironia da parábola do bom samaritano. É quando ele chama o samaritano de bom, porque já seria uma contradição. Ser samaritano e ser bom são duas coisas incompatíveis na cabeça do judeu, do povo do sul. E veja que Jesus Cristo, ele, quando era agredido verbalmente
pelos seus adversários religiosos, né, os sacerdotes, os escribas, eles chamavam Jesus de samaritano. Não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Eles falavam assim acerca de Jesus. Ou seja, ter demônio e ter samaritano são xingamentos equivalentes. Eles tratavam Jesus assim. Daí o espanto quando Jesus ele aborda uma mulher samaritana. Como nós sabemos muito bem, um homem, e principalmente o rabino, né, não poderia conversar sós com uma mulher, muito menos samaritana. E Jesus se apresentou daquela forma, né? Então a parábola do bom samaritano primeiro já inverte essa nossa lógica, no sentido de que se nós tivermos as crenças corretas e como nós somos detentores da doutrina correta, como consequência também as nossas atitudes serão corretas. E os que pensam diferente nunca acertarão. Isso também entra em conflito com aquela passagem de Mateus capítulo 25. Muitas vezes, Mateus capítulo 25, que fala sobre o grande julgamento, é alvo de interpretações acrobáticas para fugir do mais óbvio da passagem, que o Senhor usou como critério final e absoluto o amor e a misericórdia para separar os cordeiros dos cabritos. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estive nu e me vestistes. Estive preso. Os presidiários, o Senhor se identificando com eles. Eu estive lá e vocês não me visitaram. Vocês me visitaram. E aí aqueles que exerceram a misericórdia perguntam: mas onde nós vimos o Senhor? Ou seja, eles não tinham esse entendimento, digamos, a ortodoxia, no sentido de que Jesus se identificava com o sofrimento humano, mas eles, pelo seu impulso de compaixão, vestiram nu, atenderam, não é? E visitaram o preso, deram comida a quem tem fome, deram água a quem tem sede, porque a misericórdia e o amor é o critério absoluto do Senhor. Está escrito em Coríntios capítulo 13, uma passagem tão bonita e cheia de lirismo, mas que recebe também pouca atenção, muitas vezes, dos cristãos, no sentido de que nós, se não amarmos, seremos apenas pessoas que fazem barulho, pessoas que fazem apenas movimento, mas movimento sem sentido. É como um sino que bate, como disse Paulo, se eu não tiver amor. Nós não teremos, nenhuma repercussão espiritual relevante se nós não exercermos a misericórdia. E naquela parábola, quando os dois homens, o escriba e o sacerdote, o levita, e o sacerdote, encontram aquele homem caído, Jesus fala que eles passam ao largo, ou de largo, ao longe. Eles identificam um indivíduo que poderia interpretar como uma pessoa morta e passam longe daquele homem que foi atacado pelos salteadores. É preciso entender nessa passagem que existiam restrições para aqueles que exerciam, o seu ofício no templo. Você vai encontrar isso em Levítico capítulo 21 e Números capítulo 19, sobre regras de higiene, e de pureza ritual para os sacerdotes, para os levitas. Eles não poderiam tocar em mortos, em cadáveres. Aliás, nenhum israelita, se o fizesse, seria imundo por 7 dias. E no caso do sacerdote existia uma regra especial, Ele não poderia tocar, e se fosse o sumo sacerdote, ainda que fosse o seu pai e a sua mãe, ele não poderia. Então imagine o pai e a mãe, no leito de morte, ou sendo velado, conforme o costume da época. Ele não poderia tocar, não poderia colocar a mão sobre a cabeça do seu ente querido, porque isso traria uma impureza ritual e o tornaria inapto para o exercício, não poderia oficiar no templo com seus ofícios sacerdotais.
Então aquilo ali era uma restrição. Bem, se você tem um gancho desse, é um prato feito para cruzar os braços. Porque se existe um homem jogado no chão, você deve passar ao largo, porque afinal de contas, a lei de Moisés me autoriza a não tocar pessoas mortas. A questão é o seguinte, é você passar longe e não se certificar de que de fato esse indivíduo estava morto. Já o samaritano ele não era alguém ligado a essas regras rituais, né? Essas regras sanitárias de não tocar o morto. Ele se arriscou porque ele viu que havia um homem ali no chão e vai que ele está vivo. E ele percebeu que era um homem agonizando, um homem que estava desacordado e foi ajudá-lo. Então, é interessante porque nós podemos usar, inclusive a nossa fé, inclusive base bíblica, para não fazer nada e cruzar os braços, né? É um tema muito interessante quando se trata de dinheiro, né? Porque existem alguns versículos bíblicos no sentido de que nós não devemos, né, emprestar e etc. Mas ali são regras de prudência. Está dizendo que existem consequências caso a pessoa não te devolva aquela quantia, né? Mas não se trata de uma proibição, se trata de uma conscientização de que caso a pessoa que tomou o empréstimo não pague, você tem que estar preparado para o prejuízo e não demandar e nem arrancar os cabelos da cabeça. Então, mas não está dizendo, a Bíblia não fala que você não deve emprestar, pelo contrário, foi o que Jesus falou, né? Emprestai, só que sem esperar nenhuma paga, e aí sereis como o vosso Pai Celeste, que é bom até com os ingratos e maus, conforme Jesus disse no Sermão do Monte. Então, nós usamos muitas vezes a nossa religiosidade, e é bom lembrar, ninguém é obrigado a fazer isso, e existem situações específicas, tá? Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes nós utilizamos, inclusive a Bíblia, para não fazer nada, para mantermos a nossa posição inerte, o nosso comodismo e fecharmos os olhos para as necessidades das pessoas. Se a pessoa necessitada, ela está, só para dar um exemplo, no local que nós achamos impróprio, aspas para um cristão, o que fazer, né? Se o caído, e aí caído, você entenda no sentido metafórico, a pessoa necessitada de ajuda. Se ela está, por exemplo, no bar, o meu testemunho será afetado por isso, porque está escrito. Olha aí a passagem bíblica para embasar a nossa inércia. Nós não devemos nos unir à roda dos escarnecedores. Ora, o que foi que Jesus fez quando ele foi comer na casa de Mateus o publicano, cercado de outras pessoas, chamadas de pecadores pelos religiosos da época, que ficaram escandalizados? Exatamente isso, porque ele sobrepôs o amor e a misericórdia sobre as aparências. Não julguei segundo a aparência, mas sim pela reta justiça, disse Jesus. Porque misericórdia quero e não holocaustos, conhecimento de Deus e não sacrifícios. Nós não podemos ser o povo focado nos holocaustos, no sacrifício, ou seja, na aparência da adoração, quando nós somos seletivamente cegos para as necessidades das pessoas. E isso é pecado, isso é digno de julgamento, se nós tomarmos Mateus capítulo 25 como referência e também a parábola do bom samaritano. Então, nós precisamos entender como queremos enxergar o outro. Como queremos enxergar? Porque, veja, a diferença entre os sacerdotes e o levita, um grupo dos corações empedernidos, e do homem da misericórdia, que é o bom samaritano, é que uns não quiseram se aproximar e outro passou perto para checar. A pessoa que está caída, a pessoa que está precisando da nossa ajuda, pode estar muito próxima. Só que nós não fazemos um esforço de entender do que se trata. Nós não chegamos perto, ou seja, passamos de largo, como fizeram o sacerdote e como fez o levita. Então, o que nós devemos fazer como o samaritano é chegar perto, é procurar saber.
Porque existe um conforto muito grande. Quando você não toma conhecimento da necessidade do outro e quando você passa superficialmente, você faz um juízo como eles fizeram, não há nada o que fazer, isso traz muito mais sossego para a nossa vida, porque quando você se envolve, isso cria um comprometimento. Mas o homem, o bom samaritano, ele não era um desocupado. Jesus falou que ele estava no seu caminho, ele estava andando. Ele não estava ali passeando e também ele não era um homem vocacionado em carregar pessoas mortas ou semi-mortas que estavam jogadas na estrada. Aquilo foi um acontecimento episódico na vida dele. Mas ele, movido de compaixão, bancou ali um enfermeiro na situação e quis e ajudou. Mas não porque ele tivesse essa função, não que ele tivesse esse emprego ou essa vocação especial. Assim como nós, muitas vezes as oportunidades surgem, nós nem temos habilidade, nós nem sabemos fazer, mas nós, movidos por compaixão e por misericórdia, chegamos junto. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, nós precisamos entender se queremos chegar perto para conhecer as necessidades das pessoas. E aí viveremos como uma igreja família. Eu lembro de uma entrevista de um cantor da MPB há uns anos atrás, não tem importância dizer quem, mas ele falava o seguinte, que o chato é aquele que quando você pergunta: como você está? Tudo bem? Como você está? E aí ele responde, ele diz como está. Quando você fala como vai, você tem que responder com oi, ele falando. Porque ninguém, segundo ele, quer saber como você está. É muito chato ficar ouvindo, né, as lamúrias das pessoas, né, a história de vida, ninguém quer saber disso. Só que nós, na lógica da igreja, quando nós perguntamos como vai, nós queremos saber mesmo como as pessoas estão. E isso é a parábola do bom samaritano, porque Jesus Cristo falou: vá, escriba, vá, intérprete da lei, faça como o samaritano. Sim, o samaritano, exatamente este que você repudia, é o que está dando o melhor exemplo, e é o que Jesus colocou. Então, o Senhor nos guarde de sermos esses julgadores e pessoas que entendem que não podem aprender nada com outras pessoas que às vezes pensam diferente de nós. Essa parábola fala exatamente isso, mas ela também fala de ficarmos atentos para as necessidades das pessoas e não utilizarmos base bíblica para nos evadir, para nos colocar fora dessa zona de influência sobre a vida das pessoas, porque vai dar trabalho, porque isso vai me comprometer e nós não queremos isso. Misericórdia quero e não sacrifícios, conhecimento de Deus e não holocaustos. O amor, a misericórdia são os fundamentos da fé cristã. Antes do nosso conhecimento, antes da nossa base bíblica robusta e da nossa doutrina, por mais maravilhosa que seja, se as nossas atitudes não forem atitudes de amor, isso não agradará aos olhos do Senhor e não seremos verdadeiros cristãos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe na compreensão dessa palavra, em nome de Jesus.